Olá, pessoal. Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso 12º encontro do projeto formativo Multilab. Projeto Multilab na Universidade Federal do Piauí, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros. Eu sou a professora Alessandra Lopes Castellini e estarei com vocês nessa tarde para trazer aqui algumas discussões a respeito da educação para as relações étnico-raciais na educação infantil. E o nosso 12º encontro formativo do Projeto Multilab acontece hoje, dia 25 de novembro, e vem aqui, né, para dar continuação, né, às nossas discussões do nosso projeto, que é o projeto Multilab, essa rede de estudos de infância e práticas pedagógicas em prol da diversidade e inclusão. Sejam todos muito bem-vindos. O projeto de extensão Multilab, ele é vinculado à PREX, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Piauí, com cadastro, né, junto à PREX, no campus Senador Elvídio Nunes de Barros. Falando um pouquinho, né, sobre a minha apresentação, então eu sou a professora doutora Alessandra Lopes de Oliveira Castellini, e estarei aqui, né, com vocês, né, para repassar algumas discussões aqui a respeito do projeto Multilab. Eu sou professora, como eu disse, na Universidade Federal do Piauí e sou a coordenadora do projeto Multilab e estamos juntos aí frente a este projeto. Para falar um pouquinho, então, né, sobre o nosso projeto, o projeto Multilab, ele desde mês de março de 2022, ele vem com essa rede de estudos da infância e práticas pedagógicas em prol da diversidade e inclusão. Também nós estamos nas redes sociais, como vocês podem ver, tanto no Facebook, como no Instagram, como também temos o e-mail projetomultilab.ufp@gmail.com, e estamos nas redes sociais que vocês podem estar acompanhando, né, as notícias do nosso projeto. Temos também um canal no YouTube, Rede de Estudos da Infância e Práticas Pedagógicas, do Projeto Multilab, onde essas aulas que ficam gravadas, elas serão disponibilizadas posteriormente no YouTube e vocês poderão estar acompanhando o nosso trabalho. E vem aí, né, uma novidade, né, para vocês nessa volta às aulas, nesse segundo semestre de 2022, temos aí uma novidade, né, que é a segunda edição do projeto Multilab. Então, vem aí o projeto Multilab, UFP, segunda edição, a edição 2023, que já foi aprovado já nessa essa nova proposta e cadastrada junto à PREX para a realização do projeto no ano de 2023. E no ano de 2023 também, né, nós queremos aproveitar aqui para fazer essa seleção para os bolsistas para o projeto de extensão Multilab. Então, hoje, nesse encontro, né, faremos esse lançamento, né, desse edital. Esse edital é edital de seleção de bolsistas PIBEX. Essa condição de bolsista PIBEX, né, é vinculado à PREX, da Universidade Federal do Piauí, a PREX UFP, e nessa seleção, né, de bolsistas, nós temos 4 vagas para bolsistas remunerados e 2 vagas para bolsistas voluntários. Então, se você quer estar com a gente, quer contribuir com esse projeto, quer ser um bolsista, quer estar aqui, né, junto com a gente aqui para discutir esses temas, na organização de eventos, na divulgação das ações, na divulgação dos projetos, quer vir desenvolver tua pesquisa de TCC na área da educação infantil, quer vir fazer pesquisa nessa área, gosta dessa temática, gosta dessa discussão, vem com a gente discutir esses temas, vamos juntos aí falar, né, sobre, continuar, né, falando sobre infância, práticas pedagógicas, sobre temas ligados à diversidade, à inclusão,
e vamos juntos, né, fazer esse trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as orientações, né, de como acessar o edital, as inscrições estão abertas, elas iniciam hoje, né, com o lançamento desse edital e vão até o dia 30 de novembro. Então, você que está assistindo, né, não sei se já, às vezes, já vai passar essa data, mas entre o dia 25 e 30 de novembro são as inscrições. Então, se você tem interesse em participar conosco, se você quer vir participar, né, com a gente, né, vem com a gente aqui, faz a sua inscrição e vocês serão todos muito bem-vindos junto ao nosso projeto, ok? Então, nós temos um link, que esse link ele está disponível, vocês podem procurar também lá na rede, também, @projeto Multilab, e lá vocês vão ter acesso, né, a esse material, e também vocês poderão, né, estar participando, né, das ações e das atividades, né, que são colocadas lá. Temos o link, né, com o edital, né, do projeto, e também nós temos possibilidade, né, de estar, né, participando, né, a partir do formulário, que contém um formulário para a inscrição, e lá também tem o edital e todas as informações necessárias, né, que vocês precisam, ok? Bem, então, pessoal. Então, pessoal, vamos organizar aqui, só um minutinho, como que a gente vai continuar aqui, então, as nossas questões, né? O projeto Multilab, ele tem ele segue, né, uma ideia, uma missão, né, de que para cuidar de uma criança é preciso uma aldeia. E a partir deste provérbio africano, né, a gente vai pensar assim várias questões, né? Porque o que nós estamos fazendo, né, em sociedade, né? O que nós estamos, né, buscando, né, para a nossa sociedade para tratarmos dessa temática da infância, como que a gente pode pensar na a questão dos direitos humanos, a questão de práticas pedagógicas que valorizam a diversidade, que valorizam a inclusão, e como essas práticas, né, elas podem, né, ser tratadas em sociedade. Então, quando nós utilizamos essa frase, que é uma frase emblemática, desde o primeiro encontro nós utilizamos, ela vem assim, ela é uma frase, né, uma citação que nos ajuda a refletir muito essa abrangência de pensar a infância em sociedade. A gente tem o objetivo, né, de pensar quais são as práticas, né, que asseguram o direito das crianças, que dão visibilidade a essas crianças, e o que nós estamos fazendo na nossa comunidade, na sociedade, na universidade, nos cursos de formação, e como nós podemos estar pensando as nossas práticas, né, e compartilhando diferentes saberes. É por isso que nesse encontro de hoje a gente vai tratar de uma temática bem interessante, que é a temática da educação para as relações étnico-raciais. Então, esse é um tema que, para mim, ele é um tema assim que eu gosto muito, né, de tratar. Não é à toa que ele fez parte, né, da minha dissertação de mestrado. Também tive a oportunidade de discutir um pouco também no meu doutorado também sobre as relações étnico-raciais. E outro ponto bem interessante é pensar isso desde a educação infantil. Eu gosto de utilizar as palavras desde a educação infantil, porque, afinal de contas, nós precisamos pensar na sociedade como um todo e como a gente pode, né, trazer essas práticas, né, pensando, né, na questão o mais breve possível, né, na formação dessas crianças. E aí eu gostaria, assim, para falar de educação para as relações étnico-raciais, primeiramente, trazer aqui uma questão que para mim é muito pertinente, que é a questão do meu lugar de fala, né? Então, nós temos alguns autores, como Spivak, o próprio Bakhtin, a autora Djamila Ribeiro,
brasileira, que nos ajuda a pensar, né, sobre essa questão do lugar de fala. E qual é o meu lugar de fala para falar sobre educação para as relações étnico-raciais na educação infantil? O meu lugar de fala é um lugar de uma mulher branca, feminista, mãe, educadora, pesquisadora, ativista social, que busca se construir há muitos anos como uma pessoa antirracista e também uma pessoa, né, que a partir das suas leituras, dos seus estudos, das suas experiências, reconhece, né, a importância do diálogo com autores e autoras negras, brancos, que refletem os fenômenos do racismo, em especial o lugar da branquitude, da identidade racial branca na manutenção de uma ordem racista. Ou seja, nós educadores, eu enquanto educadora, mulher, educadora, branca, eu preciso tratar sobre questões étnico-raciais em sala de aula. Eu preciso também falar sobre a questão de práticas antirracistas. Afinal de contas, nós educadores, nós estamos ali todos os dias, né, tratando de educação, tratando de vida em sociedade, tratando de temas ligados a direitos humanos, à educação, à diversidade, à inclusão, e esse é o nosso papel junto a esse público. E por que falar de diversidade, ainda mais na educação infantil, né? Então, aqui eu quero dizer para vocês, né, assim, inicialmente, que a diversidade, ela é uma característica inata do ser humano. Então, a diversidade, ela faz parte da nossa vida. Quando a gente fala da diversidade, é da diversidade humana, é da diversidade nas relações, é da diversidade dos povos, é da diversidade das línguas, é da diversidade das etnias, é da diversidade dos gostos, é da diversidade dos saberes, dos fazeres. E essa diversidade, ela é muito bem-vinda. Afinal de contas, nós devemos celebrar a diversidade. Então, nós temos documentos, por exemplo, como documentos da Unesco, que tratam, né, sobre a importância de celebrar a diversidade dos povos, compreender essa diversidade, celebrar essa diversidade e pensar em práticas, né, que possam respeitar essa diversidade. Então, pensar a diversidade não significa apenas um discurso ideológico ou um discurso politicamente correto. Ela implica mudança de paradigmas. Então, se a nossa educação, se a nossa formação enquanto professores não contemplava a diversidade, hoje nós devemos mudar esse paradigma e pensar em práticas, em situações, em ações que possam contribuir para o respeito da diversidade, para pensar as contribuições dessa diversidade para a nossa vivência em sociedade, em comunidade. E aí eu trago aqui algumas questões que são bem pertinentes para pensar como que a gente vai tratar esse tema hoje. Então, aqui eu separei mais ou menos a nossa pauta, né? Ela vai correr 4 principais tópicos. O primeiro, a importância de compreender o nosso Estado democrático de direito. Então, aqui no Brasil, nós vivemos num Estado democrático de direito. E aí a gente vai ver que, dentro de um Estado democrático, nós devemos falar de democracia, de cidadania, de respeito a diferentes práticas religiosas, nós devemos pensar em diferentes, né, questões. Um segundo momento em que nós vamos tratar sobre o repúdio ao racismo e a todas as formas de discriminação. E um terceiro ponto aqui, que seria a gente pensar sobre o amparo normativo existente. Então, que amparo é esse, né? Nós temos todo assim, um conjunto de legislação, temos todo assim, um conjunto de leis, de diretrizes que nos ajudam a pensar a educação para as relações étnico-raciais e como elas devem, né, ser tratadas no âmbito da educação e da sociedade, e um detalhe, em todos os níveis e modalidades da educação. Um quarto tópico aqui que foi colocado é a questão da socialização de saberes para a construção de novas práticas. Então, falar de educação para as relações étnico-raciais desde a educação infantil implica em tratar dessa temática e socializar saberes
socializar práticas, sugestões de atividades que possam ajudar os professores na construção dessas novas práticas. Então, de acordo lá com o nosso primeiro tópico, né, quando a gente pensa, né, sobre esse regime democrático, o que nós vamos aqui, né, pensar, né, a respeito dessas questões, né? É que nesse regime democrático no qual nós vivemos aqui no Brasil, ele impõe a necessidade de debates, análises, ações concretas, né, voltadas à promoção social, à erradicação e eliminação do racismo, falar sobre todas as formas de discriminação. Então, por exemplo, aqui no Brasil, discriminação, preconceito é crime, racismo é crime. Então, quando a gente trata dessas questões, né, dentro desse regime democrático, é trazer essas discussões, falar de igualdade de oportunidades, condições entre diversos grupos, falar em uma educação para todos, sem exceção. Então, a partir daí, a gente vê, né, que desde a nossa Constituição Federal de 88, nós temos, né, todos os aportes necessários para tratar essas questões. E aí, por que falar dessa educação infantil, né? E o que a educação infantil tem a ver com isso, né? Então, a educação infantil, ela, enquanto uma modalidade de educação, a primeira etapa da educação básica nacional, ela precisa ser pensada a partir, né, desse foco em práticas promotoras de igualdade racial. Então, essas crianças, desde muito pequenas, elas precisam ter esse enfoque, né, a respeito da igualdade racial. Então, para que sejam crianças brancas, crianças negras, crianças indígenas, estrangeiros, para que eles possam ter o mesmo tratamento e a mesma oferta de um ensino de qualidade. Então, desde a educação infantil, essas práticas já precisam ser implementadas. E aí, por que a gente fala desde a educação infantil? O que será que a educação infantil, né, precisa trabalhar com esses temas? E aqui vem uma questão interessante, que é a gente pensar, né? Será que existe uma infância feliz? Né? Será que todos nós temos a ideia de uma infância feliz? Nós temos uma crença, né, de que não existe discriminação, preconceito, que isso não faz parte do cotidiano da educação infantil. A gente tem uma ideia, né, que todas as crianças vivem em harmonia, em paz, que não existe isso, né, na educação infantil. Mas, a partir do momento que a gente começa a estudar essas práticas, a gente vai percebendo, né, que a gente vai refletindo, né, sobre esses conceitos, né, que são tratados. Por exemplo, né, a questão da ideia de felicidade, a própria ideia de cordialidade, a questão, né, a própria construção dessa imagem das crianças, né, enquanto anjos celestiais, né, que não pensam maldade alguma, que não tem maldade no coração e por aí vai. E aí a gente começa a pensar, será que isso é verdade? Será que é um mito? Né? Será que essa ideia de cordialidade, né, entre diferentes etnias, isso ocorre? Né? Então a gente precisa, né, pensar essas questões, né? Aí a gente vai perceber, por exemplo, o que a literatura, né, existente, né, vai nos dizer, né? Que alguns estudos eles apontam, né, que há muitas situações de discriminação que envolvem crianças, professores, profissionais da educação e famílias. Então existem muitas situações de violência, de não contemplar os direitos, né? Não assegurar os direitos dessas crianças, de violência, de abuso, de assédio e também de discriminação, que envolvem essas crianças, envolvem seus professores, envolvem os profissionais da educação, envolvem as suas famílias, e que isso ocorre, né? Essas crianças estão aí participando dessas atividades desde a mais tenra idade. E aí a gente traz, né, diante desse cenário, né, que nós temos, a gente traz aqui uma preocupação, né, que é a preocupação das escolas, dos espaços educativos, poderem pensar esse papel importante, né, que precisam cumprir nesse debate.
Ou seja, os professores não devem silenciar diante de preconceitos, discriminações raciais, antes devem cumprir o seu papel de educadores, que é construir práticas pedagógicas e estratégias de promoção da igualdade racial no cotidiano da sala de aula. E quem diz isso para nós é a autora Nilma Lino Gomes. A Nilma Lino Gomes, que já foi, inclusive, superintendente da SECADI, que é a Secretaria de Educação, Cultura para a Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Brasil, a professora Nilma Lino Gomes é uma importante pesquisadora brasileira, professora, pesquisadora, ativista, que nos ajuda, né, a refletir, né, sobre a importância de romper com o mito da democracia racial. Né? Então, nós sabemos que existe, né, esse mito da democracia racial no Brasil, em que todas as raças, todos os povos vivem em harmonia, que não há discriminação, que não há preconceito, que o Brasil é um todo, que o Brasil, né, não existe isso, que os povos convivem na santa paz, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Basta olhar os noticiários, basta olhar a questão dos números da violência no Brasil, basta, né, olhar as situações de preconceito e discriminação que estão na mídia diariamente. Então, a partir daí, de reconhecer a atual situação, nós devemos pensar em práticas pedagógicas, estratégias de promoção da igualdade racial que assegurem, que promovam, né, a construção de novas práticas em sala de aula. Porque, afinal de contas, a educação, ela é um direito humano e todas as pessoas têm direito ao acesso à educação, independente da sua condição social, independente da língua, independente da sua etnia, da sua classe, ou seja lá o que for. Então, a partir daí, nós professores temos esse importante papel, né, para cumprir, que é trazer essas questões para o debate, trazer essas questões para a roda de discussões. Porque quando uma criança ela sofre racismo pelo seu tom de pele, ela pode não entender, mas um detalhe, ela sente essa discriminação. Então, aqui, esse post, inclusive, assim, achei ele bem interessante, né? Bem provocativo para a gente pensar essa questão, que uma criança, ela não vai saber dizer se é preconceito, se é ração, se é injúria racial, se é discriminação, o que é aquilo. Mas ela sente o preconceito, ela sente os olhares diferentes, ela sente a energia, ela sente ali que a pessoa está, de algum modo, discriminando, excluindo, ou ainda, né, tendo atitudes preconceituosas ou racistas. Então, nós, enquanto educadores, nós devemos cumprir esse papel de trazer à tona, né, essa temática, de pensar em formas, né, de como trazer essa situação, né, para a sala de aula e como nós podemos, né, e como nós podemos, né, trazer essa questão no nosso dia a dia, ok? Então, acredito, né, que nós, enquanto professores, temos aí um grande papel que pensar a questão, né, das ações e práticas pedagógicas, né, e como elas acabam repercutindo em ações racistas. E aí a gente vem, né, de encontro, né, com o que a professora Angela Davis nos ajuda, né, a refletir, que não basta ser racista, é necessário ser antirracista. E esse antirracista aqui é a gente pensar assim, como pensar em práticas pedagógicas que sejam antirracistas. Como elaborar práticas na escola, como pensar em histórias, brincadeiras, jogos, atividades, práticas pedagógicas que contribuam para a discussão de práticas antirracistas, que possam promover a igualdade racial. Então, como já disse
lá no início, né, do encontro, é necessário uma mudança de paradigmas. Uma mudança de paradigmas. Como assim essa mudança, né, de paradigmas? É necessário a gente olharmos, né, para a educação infantil com a necessidade, né, de fazer uma intervenção nessa etapa da educação. Então, como que nós podemos, né, olhar para essa educação infantil, pensar nessas práticas da educação para as relações étnico-raciais? Então, nós precisamos ver que desde a educação infantil, essas crianças vão para a escola, vão para a creche, elas precisam, né, ter acesso a uma construção da identidade positiva. Essas crianças precisam se identificar com personagens negros, com autores, né, de livros, com histórias que tenham personagens negros, com a própria decoração da sala, com ações, com práticas, né, que elas não sintam de nenhuma forma, né, algum preconceito ou discriminação. Nessa discussão, nós vemos, por exemplo, nessa citação aqui de Oliveira, 2001, que a escola, como uma instituição socializadora e que está imersa na sociedade, ela é criada e recriada por diversos atores sociais e ela reflete valores e preconceitos calcados nessa sociedade que é estratificada por classes, raças e acaba por assumir essa função desses status quo, formando assim alguns para assumirem seu comando e outros para serem subjugados. Ou seja, na nossa sociedade, nós já temos toda uma situação de preconceito, de discriminação, de separação de classes sociais, de divisões, de dualidades políticas, ideológicas, partidárias, e toda essa movimentação que ocorre na sociedade, ela acaba chegando na escola. Então, a gente percebe que isso também se dá na escola. Então, como que nós, professores, educadores, né, podemos assumir, né, esse papel, cumprir com esse papel de promover uma educação mais igualitária e que possa, de fato, contemplar a todos. Um outro ponto aqui é pensar, né, que nesse período da educação infantil, essas crianças, né, elas acabam convivendo umas com as outras nesse momento de interação entre diferentes crianças, e esse é um momento também que elas começam a se conscientizar a respeito das diferenças físicas, sobre o fenótipo, né? Ela começa a perceber a questão do pertencimento racial. Então, elas vão começar a perceber a questão da cor do cabelo, da cor da pele, a diferença dos traços, o formato do nariz, o formato dos olhos, a cor dos olhos, a cor da pele, o formato, né, dos cabelos, né, se o cabelo é ondulado, o cabelo é mais liso, a questão da estatura. Então, essas crianças começam a perceber as diferenças existentes. E quando isso ocorre, é um momento importante para o professor da educação infantil promover a igualdade, né, racial e também trabalhar na questão do combate, né, do preconceito, do racismo e da discriminação em relação às crianças negras. Aí a gente vê também quando nos estudos, né, que são realizados nessa área, então nós temos muitos estudos na área da diversidade étnico-racial, na área da educação inclusiva, com essa perspectiva inclusiva, né, na educação especial também. A gente vai ver que a inclusão, né, do tema diversidade racial, ele está presente em toda a educação escolar. Então, desde lá da Constituição de 1988, a gente percebe que essa temática da educação inclusiva, da educação para a diversidade e da educação para as relações étnico-raciais, elas perpassam a própria LDB de 96, os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, os RCNEs, que são os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que é um documento lá de 1998, a própria
Lei 10.639 de 2003, essa lei que foi incorporada à Lei de Diretrizes e Bases. Então, essa lei, ela fala sobre a obrigatoriedade de trabalhar com temas de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as modalidades de educação, ou seja, desde a educação infantil até o ensino superior. Temos também a Lei 11.645 de 2008, que assegura, né, a questão indígena nesse trabalho, ou seja, a gente percebe, né, que várias leis, vários contributos aqui, né, dessa legislação nos ajudam a pensar sobre essas questões. Temos ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, as próprias diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que fala sobre a identidade étnica como um elemento de constituição da criança. Nós temos lá um documento de 2012 que foi elaborado num convênio com a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar e o MEC, chamado Educação Infantil e Práticas Promotoras da Igualdade Racial. Esse documento ele é muito importante, ele é referência para a gente falar sobre práticas promotoras da igualdade racial. Um outro momento aqui também é interessante a gente comentar sobre um outro documento que foi feito lá em 2014, que ele fala sobre a história e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil. Então, esses temas, eles são muito propícios para a gente tratar aqui em toda a nossa discussão. Acho que a Elisângela levantou a mão aqui. Se quiser falar no chat, Elisângela, pode colocar lá a sua contribuição, tá? Bem, outro ponto aqui para a gente tratar, né? Então, aqui nós temos, né, a questão dessa LDB, né, da Lei 10.639. E, como já foi tratado aqui, essa lei fala da obrigatoriedade do ensino, da obrigatoriedade deste ensino para todas as crianças. Então, aqui, eu acredito, sim, que é um ponto bem importante, né, da gente pensar que qualquer um, né, que quiser falar sobre, qualquer pessoa, qualquer estudante, qualquer estudioso, né, da área, que queira falar sobre educação para as relações étnico-raciais, é muito importante que fale sobre essa lei, né, a Lei 10.639, que é um marco para a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Essa lei ela foi promulgada no ano de 2003. Então, aí ela já tem muito tempo já que está aí e nós estamos aí, né, nesse trabalho, né, de implementação dessas práticas. Um outro ponto aqui para a gente tratar é a questão das ações afirmativas. Então, as ações afirmativas são políticas de reparação histórica das desigualdades desses grupos sociais que servem, né, para atingir a igualdade de oportunidades. Então, o que a gente precisa, né, aqui pensar, né? Que tais ações afirmativas elas existem, né, como uma maneira de reparação histórica dessas desigualdades, né, entre os diversos grupos sociais e como elas podem, né, ser pensadas aí, né, em relação a esses temas. Então a gente vai ver, por exemplo, né, que existe, né, lei para acesso à universidade, por exemplo, para pessoas com deficiência, para negros, para indígenas, pretos, pardos, quilombolas, a questão, né, dos egressos de escola pública, aqueles também que são oriundos, né, de famílias de baixa renda. E por que tem essas ações afirmativas? Essas ações afirmativas, elas tratam
sobretudo, né, de uma reparação histórica, né? Porque afinal de contas foram grupos que ficaram durante muito tempo subjugados e que não tinham o devido acesso a tais questões. Então é por isso que a gente, né, olha para as ações afirmativas, respeita as ações afirmativas e a gente também traz essa discussão para dentro da universidade, da formação dos professores, porque muitas pessoas não compreendem o porquê dessas ações afirmativas, por que que isso ocorre. A gente percebe, às vezes, né, alguns alunos, assim, comentando, né, do tipo, eu não sei por que que a pessoa lá, pessoas com deficiência têm vagas no concurso, pessoas com negras podem entrar na universidade, lá tem o direito, né, a ser cotista na universidade. Então, porque não reconhecem, né, essa reparação histórica, né, de que essas pessoas, durante muito tempo, elas não tiveram acesso, elas não tiveram direito, né, de acesso às mesmas condições. Então, eu acredito que quando nós tivermos todos o mesmo acesso e as mesmas condições, nós não vamos mais precisar de ações afirmativas, de cotas, de reserva de vagas, porque nós vamos ter ações mais igualitárias. Então, espero que isso aconteça logo e que a gente possa subir esse nível, né, em relação à questão da cidadania, em relação aos direitos humanos, em relação às práticas de igualdade social, para que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos, né, e que não haja tanta discriminação como hoje a gente vê. Aí é por isso, né, que nessa linha, né, de discussão, a gente vê, né, que tem a Lei 12.288 de 2010, que é a lei que estabeleceu o Estatuto da Igualdade Racial. Então, aqui no Brasil, nós temos um documento, que é o Estatuto da Igualdade Racial, que vai trazer toda a questão dos direitos, dos deveres, né, e de como que nós devemos, né, pensar nessa reparação histórica e em práticas, em políticas públicas que possam, né, combater o preconceito racial, as ações discriminatórias, as ações, né, que envolvem esse preconceito racial em todas as modalidades da educação e em toda a sociedade. Então, esse estatuto, né, ele tem as suas leis, tem as suas diretrizes que nos orientam a respeito, né, de como tratar juridicamente, né, essas questões no Brasil. Esse estatuto também, né, se nós não tivéssemos tanta discriminação, tantas mortes de pessoas negras, tanto preconceito, nós nem precisaria desse estatuto, né? Seria o estatuto da condição humana, né? Seria o estatuto das pessoas do Brasil, dos brasileiros. Seria o estatuto das pessoas que vivem bem em sociedade. Mas, como nós não temos essa condição, nós precisamos, né, dessas leis, desses atributos, para que possam assegurar as mínimas condições, porque a gente percebe, a partir dos números e dos dados que nós temos de pesquisa, né, que o Brasil é o país que, por exemplo, que mais mata pessoas negras. A população prisional, por exemplo, de encarcerados no Brasil, é uma população assim, num grande número de pessoas negras. Então, a gente percebe, né, a partir daí, né, que a gente precisa ainda discutir muito essa questão desse tema. Um outro ponto aqui também interessante, né, é pensar assim, ó, gosto também, né, de falar em sala de aula, né? Quantos professores negros você tem, né? Então, é muito importante, né, a gente ver, né, que a gente precisa, né, essas pessoas negras precisam chegar até a universidade, precisam chegar ao mestrado, ao doutorado, ter acesso aos concursos públicos, para que possam ter acesso. Aí você vê quantos médicos negros você conhece, quantos engenheiros, quantos políticos negros você conhece, quantos cargos de chefia você conhece que são pessoas negras, né? Então é importante a gente discutir essas questões, né? Será que nós temos as mesmas condições, né? Então precisamos pensar. E nessa mesma linha vem a questão da Lei Brasileira de Inclusão,
que é a Lei número 13.146, de 2015, que é uma lei que também nos ajuda a pensar, dentro da temática da inclusão, a pensar em práticas pedagógicas que promovam a diversidade, que promovam a inclusão e que possam assegurar a condição de igualdade para todas as pessoas. Além de todo esse aporte de referências teóricas que nós temos, né, nós temos também a questão, né, de muitos autores que nos ajudam a pensar sobre essa temática da educação para as relações étnico-raciais. Então, eu trouxe aqui alguns autores, né, que têm publicações na área e que podem nos ajudar, né, a pensar em pesquisas e como, né, trabalhar com esses temas na educação, que é o caso de Bart, Gonçalves e Silva, Oliveira, Santana, Kabengele Munanga, Silvia Rosenberg, Gonçalves e Silva, é a professora Petronília Gonçalves e Silva, que é da Universidade Federal de São Carlos, a Nilma Lino Gomes, Santana, a Nelly Coelho, que nos ajuda a pensar da literatura infantil e a literatura afro, né? Então, são vários autores, né, que nos ajudam a pensar nessa temática e que são muito importantes, né, para construir essas novas práticas. Então, não há dúvida que a previsão normativa de que a educação torne-se um ambiente de aprendizado e de valorização da diversidade racial é a condição básica para a construção de uma política educacional igualitária e pluralista. Ou seja, é na educação que está toda essa base, a construção dessa base, desse fundamento. Quando a gente vai construir uma casa, é preciso pensar na base dessa casa. Como que vai ser essa base? Então, nós acreditamos que a educação ela é a base. É a base para pensar esse ambiente de aprendizado, de valorização da diversidade, de construir uma base forte, né, de política educacional igualitária, pluralista, que reconheça a diversidade, para que possa, a partir da educação, né, ou seja, por meio da educação, ter essa mudança de paradigmas, para que as pessoas, né, que são preconceituosas, que são racistas, que não aceitam a diversidade, para que por meio da educação elas possam, né, de fato, mudar o paradigma, para que elas possam perceber, né, que afinal de contas somos todos pessoas, somos todos pessoas que vivemos em um país e que estamos numa certa igualdade de condição, que é a condição humana, né, que nós precisamos pensar. Aí é claro, né, que nessa caminhada aí tem algumas tensões, né? E que tensões são essas, né? A questão da revisão dos currículos, né? Então a gente vê assim que as escolas de educação infantil, ensino fundamental, no próprio ensino superior, precisam revisar os seus currículos para que os seus currículos sejam abertos para a questão da diversidade étnico-racial. A questão da qualificação dos professores, o constante aperfeiçoamento pedagógico. Os professores precisam estar constantemente se aperfeiçoando. Afinal de contas, trabalhamos com pessoas. E esse trabalho com pessoas, ele envolve constante formação. Ainda, a questão do comprometimento do Poder Executivo na implementação da lei. Temos toda uma legislação vigente. E agora, como que vai se dar essa implementação dessa lei? Então, nós precisamos desse poder executivo para que a lei realmente, de fato, ocorra, para que as escolas, para que os currículos sejam modificados e para que as escolas realizem atividades tanto de formação dos professores, como também traga, né, para as crianças essas questões. E ainda, a questão, né, de elaboração, execução, avaliação de programas de interesse educacional, planos institucionais pedagógicos de ensino, projetos, né, que respeitem as relações étnicas,
que falem da educação infantil antirracista, antidiscriminatória, que contemple essa diversidade da nação brasileira. Afinal de contas, somos um povo tão rico, um povo tão diverso, e temos muito, né, para aprender, né, porque há diferentes saberes, né, como dizia Paulo Freire. E aí a gente vê que essas instituições educativas, as instituições de ensino, elas precisam ser esse espaço vivo de informações sobre a população negra, desde a educação infantil. Trazer, né, essa bagagem, né, da contribuição negra, da nossa contribuição afro que nós temos na história do Brasil. Então, trazer para as escolas, repassar para as crianças a contribuição, né, do trabalho, né, desse povo, né, que foram trazidos, né, para o Brasil e que formam essa base étnica brasileira. Então, desde a nossa língua, das palavras da língua portuguesa, de objetos, utensílios, os nossos costumes, que vêm de uma raiz africana. Então, que a gente possa, né, de fato, falar desses povos no nosso dia a dia. E, sobretudo, o compromisso dos profissionais, né? Então, esses profissionais, né, pensar que eu, enquanto profissional da educação, eu tenho esse comprometimento, eu preciso ter esse comprometimento de construir novas práticas, de promover a igualdade racial nessa etapa, de acolher todas as crianças, de combater práticas discriminatórias, de não deixar de forma alguma isso acontecer em sala de aula, de não deixar as crianças entrarem em atrito, de discutir essas questões para que as crianças, de fato, possam ter condições, né, de uma educação de maior qualidade. E falando, né, sobre esse trabalho das instituições, o compromisso dos profissionais, temos aqui um outro ponto, né, que é a escolha dos materiais, a escolha dos brinquedos, a escolha, né, de todas esse arsenal de materiais que fazem parte da educação infantil e como esses materiais eles podem ser levados, né, para a sala de aula. Então, a escolha de bonecos negros, a escolha de livros infantis que tratem de personagens negros, de histórias afro-brasileiras, histórias africanas, que a gente possa levar para a sala de aula objetos, né, que falem um pouco da questão cultural, que a gente possa confeccionar esses materiais com os alunos, com as crianças, que a gente possa pensar em chocalhos, materiais utilizando, né, materiais recicláveis, materiais alternativos, que a gente possa levar para a sala e que falar de consciência negra seja o ano todo, não só no mês de novembro. Então, aqui nós temos, né, sugestões, né, de atividades. Um outro ponto, levar materiais impressos, ilustrações com personalidades negras, com personagens do cinema, personagens do teatro, da TV, com pessoas famosas, cantores, atrizes, atores, com pessoas, né, com personalidades negras, para que as crianças possam sentir-se inspiradas, para que contribua na sua valorização identitária, que essa criança tenha orgulho de ser como ela é, entende? Que ela tenha orgulho das suas características. Então, nós, educadores, muitas das vezes, a gente tem, assim, leva para a sala de aula somente autores brancos, personalidades brancas, os olhos azuis, mulheres magras, com corpo escultural, com o cabelo liso, e a gente sabe que esse não é o normal por aí, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer essa diversidade existente e levar esses materiais que realmente possam contribuir para a formação dessas crianças. Um outro ponto aqui é a questão da valorização da linguagem, da oralidade, ou seja, como nós podemos, né, a partir das histórias infantis, da literatura infantil, levar histórias que tratem da cultura afro, que valorizem os povos,
tradicionais do Brasil, que a gente possa, né, trazer palavras, né, de matriz africana, de matriz indígena, que a gente possa desconstruir estereótipos, desconstruir palavras racistas, que a gente possa desconstruir, né, às vezes, frases, né, de efeito que trazem esse sentido, né, de preconceito, de discriminação para as crianças. Outro ponto, né, falar da literatura afro-brasileira. Então, a literatura infantil, ela é muito rica. Quem me conhece já sabe, né, que eu gosto muito de falar sobre literatura infantil e sou apaixonada por várias histórias e acredito, sim, que elas podem contribuir muito para a formação humana. Por que formação humana? Porque as histórias, elas fazem parte da nossa vida, né? E nós precisamos olhar, né, para essas histórias e ver o quanto elas podem contribuir para práticas pedagógicas inovadoras que valorizam a diversidade e a inclusão. Então, dentre essas práticas, né, nós temos várias sugestões. A história da Bruna e a galinha da Angola, o cabelo de Lelê, a história de Betina, a botija de ouro e outras histórias que a gente conhece e que podem, né, nos ajudar a discutir essa temática. Outro ponto é a valorização da arte africana. Olha só, trazer a arte africana para a sala de aula, a construção de máscaras africanas, de bonecos, de personagens, de fazer mascotes negros, de trazer essa valorização da arte enquanto um contributo para a nossa cultura. E também a questão da expressão corporal, né? Aqui pensar, né, na questão do movimento do corpo, dos gestos, né? A questão é, a questão cultural, né, desse movimento, da dança, das lutas, da capoeira, dos gestos, de toda essa contribuição do folclore e como esse movimento, né, que está expresso nas músicas, nas melodias, eles nos ajudam a valorizar as questões étnico e raciais. É por isso que não basta, né, apenas a gente trazer à tona essas discussões, esses conceitos, mas compartilhar saberes e ressignificar práticas. Esse é um convite, né, para que a gente possa compartilhar essas práticas e que possa pensar, levar elas para a sala de aula. E eu gosto muito dessa temática, como disse para vocês, porque eu acredito que pensar sobre questões étnico-raciais desde a educação infantil implica abrir espaço para compreender como as diferenças entre todas as corporalidades envolvidas na cena cotidiana da educação, elas fundamentam o modo como as relações se estabelecem nesses espaços. Ou seja, quando a gente fala da diversidade, da inclusão, acolhe todas as crianças e a gente procura, né, compreender todas essas diferenças como algo positivo e valorizar, essas crianças, todas essas ações também vão repercutir na sociedade. E vamos ter crianças mais tolerantes, vamos ter crianças que vão ter mais empatia pelo outro, crianças que de fato vão compreender que é necessário estabelecer essas relações de igualdade em diferentes espaços. É por isso que devemos olhar, respeitar e compreender. E somente com esses múltiplos modos de olhar, ser e estar no mundo é que nós vamos poder construir essa educação antirracista. Nós vamos poder pensar essa educação para as relações étnico-raciais. E aqui, já quase finalizando, né, esse momento e como um fechamento, né, do que foi comentado hoje, é a gente pensar, né, que devemos estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas desde a educação infantil,
que não basta reconhecer o privilégio branco, é preciso ter ações antirracistas de fato, é preciso trazer materiais para a sala de aula, é preciso evidenciar histórias da literatura infantil, práticas pedagógicas que valorizem o ensino colaborativo, apoiar ações, dar visibilidade a essa temática, não só no mês da consciência negra, mas durante todo o ano, posicionar-se, apoiar projetos de melhoria de vida negra, de vida indígena, de vida ribeirinha, apoiar projetos que falem da diversidade, que falem da inclusão, inserir nas pautas de discussões temas da diversidade, ações antirracistas, projetos desenvolvidos nas escolas, projetos de literatura infantil, de brincadeiras, e que valorizem a diversidade e como um tema muito necessário para o cotidiano das escolas. E ainda a construção intelectual que emerge das desconstruções que estigmatizam, ou seja, autores negros, pensadores negros e as suas contribuições para desconstruir esse ensino nosso, né, que é totalmente assim colonizador, e a gente tem uma tendência, né, a sempre valorizar o de fora, valorizar, né, os estudos europeus, valorizar estudos, né, de outros lugares da América Central e deixar os nossos pesquisadores aqui de lado, né? Então, que a gente possa realmente pensar esse ensino decolonial, né? Que a gente possa trazer, né, questões, né, que questionem, né, quem são os educadores, quem são os pensadores negros que a gente traz para a discussão. E o meu convite, né, para todos vocês é que sejamos todos antirracistas, né? Antirracistas. Ou seja, que a gente possa, de fato, né, combater, né, no dia a dia essas ações racistas de preconceito, de discriminação e exclusão, e que a gente possa ter uma prática antirracista com todas essas crianças. Bem, aqui, né, a gente tem, né, um espaço, né, para a rede de discussões. Eu quero agradecer, né, a participação aí do pessoal, né, que esteve na aula. Essa é uma aula que está sendo gravada e que será disponibilizada no YouTube, no canal do Projeto Multilab. E quero deixar aqui para vocês já um convite, né, para um próximo encontro, para a gente falar sobre a literatura afro-brasileira e africana na educação infantil. Acredito que a próxima data, né, do próximo encontro, a gente vai precisar fazer um reagendamento, mas vai ficar para a primeira semana do mês de dezembro, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre a literatura afro-brasileira, africana na educação infantil, que é um tema também muito interessante, que eu gosto muito, e espero que isso possa ajudar nessa construção, né, em romper esses modelos, romper esses paradigmas, né, que a gente possa levar para a sala de aula essas práticas e construir, assim, novas práticas. Por isso que eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a atenção, um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Foi um prazer, pessoal. Obrigada.